Aqui vai uma coisa que não ensinam na escola. Antes de 1916, um agricultor americano, canadiano, inglês ou alemão podia acordar numa segunda-feira, decidir que queria um segundo celeiro e, ao meio-dia, já estar a levantar a estrutura. Sem requerimento, sem taxa, sem inspeção, sem período de espera, sem um número de licença carimbado, num formulário em triplicado e arquivado num escritório que nem sequer existia ainda. A terra era dele. Ele construía na terra. E pronto, era toda a transação. E então, quase da noite para o dia, isso mudou. Não devagar, não de forma orgânica, não por alguma evolução gradual e razoável de necessidades cívicas, não. A mudança foi brusca, coordenada, e quanto mais eu investigava, mais parecia suspeitamente uniforme entre jurisdições que não tinham qualquer motivo formal para concordar umas com as outras. Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial. Quem decidiu que construir na tua própria propriedade exigia a permissão de outra pessoa? E por que motivo? Num intervalo de mais ou menos uma década, entre 1916 e 1926, quase todos os grandes centros urbanos do mundo ocidental chegaram à mesma resposta? Vamos começar pelo que a história oficial nos conta. A cidade de Nova York adotou a primeira regulamentação abrangente de zoneamento dos Estados Unidos em 1916. A explicação oficial é direta, quase aborrecida. Os arranha-céus estavam a lançar sombra sobre os trabalhadores do distrito do vestuário. Fumos de fábricas estavam a invadir bairros residenciais. A cidade precisava de ordem. Então, desenharam linhas nos mapas. Criaram zonas. Disseram, aqui pode construir alto, aqui não. Aqui é comércio. Aqui é para famílias. Limpo, sensato, cívico. Só que essa explicação começa a ruir no instante em que fazemos uma pergunta a seguir. Por que é que isso precisava de incluir a construção residencial privada? Por que é que um proprietário num terreno de cerca de 2.000 metros quadrados em Queens tinha de pedir autorização antes de acrescentar um quarto? As fábricas e os arranha-céus, claro. Dá para argumentar isso. Mas o padrão que surgiu não parou na regulação do comércio. Entrou na forma de propriedade mais pessoal e íntima que um ser humano pode exercer. Entrou no ato de melhorar a terra que tu já pagaste e que já é tua. E é aí que isto deixa de dar para ignorar. Quanto mais eu mergulhava nos registros municipais daquela época, mais um padrão aparecia. Não um padrão confuso, disputado e contestado, um padrão limpo, quase arquitetônico. Em 1926, 10 anos depois da Resolução de Nova York, o Departamento de Comércio do ZUA publicou o Standard Zoning Enabling Act, uma lei modelo que os estados podiam simplesmente adotar tal e qual. Dentro de uma década, 43 estados já tinham aprovado legislação de zoneamento baseada nesse modelo. 43 estados, geografias diferentes, economias diferentes, culturas políticas diferentes, densidades populacionais diferentes, e ainda assim, a mesma estrutura, a mesma lógica, o mesmo mecanismo central. Para construir, precisa de permissão, e essa permissão pode ser negada. O padrão repete-se com uma precisão inquietante. Agora, de certo modo, dá para explicar isto. Existiam modelos federais, os estados comunicavam, modas jurídicas espalham-se, eu entendo, mas o que me puxava sempre de volta, o que não me saía da cabeça, era a velocidade, a uniformidade, a falta de resistência significativa. Onde estavam os dissidentes? Onde estavam os parlamentos estaduais a dizer, não, nós não vamos exigir que um agricultor tire licença para construir a própria cerca? Onde estavam as contestações constitucionais a argumentar que isto era uma intrusão inédita nos direitos de propriedade privada? Algumas existiram, poucas, e depois, discreta e metodicamente foram resolvidas. Os tribunais decidiram que o zoneamento era um exercício válido do poder de polícia. Os governos locais ganharam ampla margem de manobra e a janela fechou. Para perceber o que se perdeu, é preciso perceber o que existia antes. Não digo isto de forma romântica. Digo de forma técnica, prática, econômica, antes do zoneamento, antes de sistemas abrangentes de licenciamento, antes dos regimes de imposto predial que acabariam por surgir para impor conformidade, a propriedade da terra no mundo ocidental funcionava segundo uma lógica fundamentalmente diferente. Tu possuías a terra, possuías o que nela crescia, o que nela estava, o que nela construías. Os teus vizinhos tinham, pelo direito consuetudinário, meios de reagir se tu causasses um incômodo real, um perigo de incêndio, uma atividade contaminante, uma obstrução física de recursos partilhados. Para isso existiam tribunais. Havia conflitos, sim,
e eram resolvidos, mas o padrão base, o ponto de partida, era a autonomia. Um homem numa zona rural da Pensilvânia em 1890 podia construir uma casa, acrescentar uma oficina, transformar essa oficina num pequeno moinho, adicionar um segundo piso quando a família crescia e demolir um anexo de que já não precisava. Tudo isto sem preencher um único formulário do Estado, sem pagar uma única taxa a um gabinete municipal, sem esperar por nada. E isto não era caos, isto era propriedade. E depois alguém decidiu que a propriedade precisava de supervisão. E aqui eu quero que fiques comigo, porque é aqui que o padrão deixa de ser apenas interessante e passa a ser mais inquietante. O zoneamento, por si só, até podia explicar-se como gestão urbana, mas o zoneamento não chegou sozinho. Chegou como parte de um sistema, e esse sistema, quando olhas para todas as peças em conjunto, não separadas como normalmente se discute, mas em conjunto, começa a parecer mais deliberado do que simples arrumação cívica. As peças são estas. Primeiro, as leis de zoneamento que limitavam o que podia ser construído, onde e com que dimensões. Segundo, a exigência de licenças de construção que impunha a aprovação do governo antes de qualquer obra começar e introduzia taxas por essa aprovação, taxas que, com o tempo, iam se acumulando. Terceiro, os sistemas de imposto predial que foram reformados e ampliados mais ou menos no mesmo período, sobretudo depois da institucionalização das finanças municipais no início do século XX, trocando impostos fixos ou mínimos por modelos baseados no valor avaliado, ligando o que pagas todos os anos àquilo que tu construíste e melhoraste. Quarto, os códigos de construção que determinavam como a obra tinha de ser feita, materiais, métodos, inspeções em cada fase, garantindo que, mesmo que recebas permissão para construir, a própria construção continua sob supervisão contínua do Estado. Não foi uma destas coisas, nem duas. Foram as quatro, ao mesmo tempo, coordenadas entre jurisdições e incorporadas na lei num intervalo de 15 a 20 anos, um período que a história, em grande medida, tratou como uma era de administração progressista. As evidências sugerem algo bem maior do que simples organização administrativa. Olha para esta casa construída em 1908. Não eram necessárias licenças. Em 1911, o proprietário decidiu que queria uma varanda a dar a volta à casa, e fez. Em 1913, decidiu que queria uma oficina separada, e construiu-a ao longo de um verão. Isto era normal. Isto não tinha nada de extraordinário. Agora, avança 20 anos e o mesmo ato, acrescentar uma oficina na tua própria propriedade, exige um requerimento, uma taxa, uma inspeção, um certificado de ocupação e, em muitas jurisdições, uma reavaliação do valor do imóvel, o que aumenta permanentemente o teu imposto anual. Pagas para melhorar a tua própria terra e depois pagas mais todos os anos, precisamente porque a melhoraste. Quando vês isto, já não dá para desver. Quero ter cuidado aqui. Quero ser preciso porque o argumento que estou a seguir não é que zoneamento e licenças sejam, por natureza, sinistros em todas as situações. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a perguntar, o que as evidências insistem em empurrar-me para perguntar, é isto. Desde o início, a forma como estas leis foram apresentadas foi desenhada para normalizar a dependência? Repara na linguagem das primeiras resoluções de zoneamento. O enquadramento não era: estamos a restringir o teu direito de construir, mas estamos a organizar o desenvolvimento da comunidade. A palavra permissão quase nunca aparecia. Usava-se aprovação, usava-se conformidade, usava-se certificado, uma linguagem que sugeria não restrição, mas procedimento. Não um portão, mas uma porta. E aqui está a parte mais estranha. Essa porta abria-se com consistência para quem tinha recursos e ligações. Abria-se para promotores, para entidades incorporadas, para quem podia pagar advogados e navegar pelo labirinto do licenciamento, para o indivíduo, para a família num lote modesto, para o agricultor que queria acrescentar um armazém de grão, para o artesão que queria expandir a sua oficina, a porta era, em teoria, a mesma, mas o custo dessa porta não era nem de perto o mesmo. Quanto mais eu investigava, mais encontrava um registro que, em certos pontos, era curiosamente magro. As deliberações por trás da resolução de 1916 em Nova York estão bem documentadas. Audiências públicas, relatórios de comissões, depoimentos de arquitetos. Mas, ao nível municipal, em centenas de cidades e vilas menores que adotaram estruturas semelhantes na década seguinte, o registro fica estranhamente escasso.
atas de câmaras municipais que mencionam a adoção do zoneamento num único parágrafo, sem debate público registrado, sem votos divergentes ou sequer registros de que alguém tenha votado contra. Regulamentos que aparecem já prontos no Código Municipal, sem qualquer rastro de versões preliminares, como se os administradores dessas localidades estivessem a seguir instruções que nem compreendiam totalmente, a copiar um modelo mais do que a deliberar uma política. Eu não consigo provar isso, quero ser claro, mas a ausência de documentação por si só também é uma forma de evidência, ou, no mínimo, uma razão para fazer perguntas. Quando transformações legais enormes nos direitos de propriedade deixam quase nenhum vestígio de contestação pública, tens todo o direito de perguntar por quê. O silêncio era ensurdecedor. Antes de avançarmos, e vamos avançar, pensa no que o mundo pré-regulatório realmente produziu. A arquitetura vernacular da fronteira americana, as cidades autoconstruídas do meio-oeste, as quintas das terras altas Apalaches, as casas de artesão do noroeste do Pacífico. Muitas dessas estruturas foram erguidas sem arquitetos, em quase todos os casos sem licenças e praticamente sempre sem inspeções. E estão de pé. Muitas ainda estão de pé não por causa de supervisão, não porque um inspetor municipal aprovou as fundações, mas porque quem as construía tinha um interesse direto e pessoal na integridade estrutural. Porque o conhecimento era passado em comunidade, de pai para filho, de vizinho para vizinho, numa engenharia prática que vivia nas mãos e nos olhos, não em credenciais carimbadas. Esse sistema de conhecimento não era perfeito, tinha falhas, mas era autônomo e à sua maneira sofisticado, e o que o substituiu não foi um artesanato superior. O que o substituiu foi um aparelho de credenciação, empreiteiros licenciados, inspetores certificados, listas de materiais aprovados, um sistema que se meteu entre a pessoa e o ato de construir na própria terra. E quem pagou esse aparelho? Quem financiou os inspetores, os balcões de licenças, os departamentos de fiscalização e cumprimento do código? O proprietário. Através de taxas, através de impostos, através dos custos de conformidade, foste tu que pagaste pelo sistema que te restringia. Antes de 1916, a soleira da tua casa era, legal e filosoficamente, uma das fronteiras mais protegidas na tradição jurídica ocidental. A tua terra, as tuas paredes, o teu telhado, o Estado precisava de uma justificação extraordinária para atravessá-la. Mas o sistema de licenças inverteu essa lógica, discretamente. Agora o Estado já não precisava de cruzar a tua soleira. Tu ias até ele. Tu apresentavas o pedido, tu pagavas, tu esperavas, tu provavas conformidade antes de se pregar a primeira tábua. A parede não mudou, a soleira não mudou, mas a relação de poder naquela soleira inverteu-se por completo. E aqui está o que ninguém fala, a taxa. Aquela pequena taxa aparentemente administrativa, anexada a cada pedido de licença, multiplicada por milhões de parcelas ao longo de décadas em cada ampliação, cada renovação e cada nova construção feita nos Estados Unidos desde 1916. Não é um imposto sobre rendimento, não é um imposto sobre comércio, é um imposto sobre o ato de melhorar aquilo que tu já possuis. Esse dinheiro foi para algum lado. Esse sistema serviu a alguém. A pergunta é simples. Quem? Agora quero falar do mecanismo econômico, porque é aqui que a transformação fica mais visível. Antes do zoneamento abrangente e do imposto predial baseado em valor avaliado, possuir terra era, num sentido importante, uma transação final. Tu compravas, tu possuías. A tua obrigação contínua para com o Estado era mínima, muitas vezes um imposto fixo, modesto, sem relação com o que construías ou melhoravas na propriedade. A mudança para a tributação por valor avaliado alterou a relação fundamental entre proprietário e Estado de um modo que, na minha opinião, nunca foi plenamente articulado na análise histórica dominante. Com a tributação por valor avaliado, a melhoria vira passiva. Constróis uma casa melhor na tua terra e a tua carga tributária aumenta. Acrescentas uma oficina, uma estufa, uma casa de hóspedes. Cada melhoria, cada ato de tornar a tua terra mais produtiva, mais habitável, mais valiosa para ti e para a tua família, desencadeia uma reavaliação. E essa reavaliação aumenta o custo recorrente e permanente de possuir aquilo que é teu. Isto não é um mecanismo neutro, é um sistema que na prática penaliza investir na tua própria propriedade e recompensa a estagnação. Um sistema que garante que tu nunca terminas de ser dono da terra, porque, em termos fiscais, a terra nunca é completamente tua.
Há sempre uma obrigação contínua, calibrada ao valor do que construíste. Isto levanta uma pergunta simples, mas crítica. Isto é propriedade em algum sentido real ou é outra coisa? Uma coisa que usa o vocabulário da propriedade, mas que na estrutura funciona mais como um arrendamento renovável indefinidamente. Quero ser honesto contigo sobre onde isto me deixa. Eu entrei nesta investigação à procura de uma história sobre a evolução do urbanismo. Esperava encontrar as explicações habituais, pressões da industrialização, preocupações de saúde pública, as dores de crescimento legítimas de uma sociedade a modernizar-se, e essas coisas existem, eu não as estou a descartar. Mas quanto mais eu aprofundava, mais a explicação oficial, precisávamos de ordem, me parecia insuficiente para tudo o que foi construído. Porque o que foi construído não foi apenas um sistema de planeamento. O que foi construído foi uma estrutura abrangente de dependência. Um sistema em que o indivíduo autônomo, de pé na própria terra, precisava de permissão do governo para exercer aquilo que sempre foi visto como o direito mais básico da propriedade, o direito de construir. E essa estrutura foi montada, coordenada, legislada e confirmada pelos tribunais dentro de uma única geração, não ao longo de séculos, não por negociação gradual, dentro de uma única geração. E o que aconteceu às pessoas que sabiam construir as suas próprias casas? Não os arquitetos, não os engenheiros com credenciais, as pessoas comuns, os agricultores, os artesãos, as famílias que traziam nas mãos e na cabeça o conhecimento prático da construção. Não desapareceram de imediato. O saber ficou por mais uma geração, talvez duas, passado de forma informal, usado em silêncio, às vezes em desafio aos novos códigos. Velhos que construíam o que precisavam e confiavam que os vizinhos não os denunciariam ao inspetor municipal. Mas um conhecimento que não pode ser praticado morre. Competências proibidas de se expressar acabam por definhar. E quando a geração que construía livremente desapareceu, a geração seguinte já tinha crescido num mundo em que construir exigia permissão, contratar profissionais licenciados, navegar processos de aprovação, e eles não sentiam a restrição como restrição, sentiam como realidade. É assim que as coisas funcionam. A borracha não foi dramática. Não precisou de uma fogueira para queimar o conhecimento. Bastou que o quadro legal durasse tempo suficiente para a experiência vivida ser substituída por memória institucional. E aqui está a parte mais estranha. Ainda chamamos a isto propriedade. Ainda usamos essa palavra com toda a sinceridade para descrever uma relação com a terra que inclui obrigações fiscais perpétuas, restrições de construção, exigências de licenciamento e a possibilidade teórica, em casos de incumprimento prolongado ou falta de pagamento, de apreensão por parte do Estado. Chamamos-lhe propriedade, mas eu volto sempre a uma fotografia, uma quinta em Ohio, datada de 1903, uma família de pé à frente de uma casa que construiu com as próprias mãos, numa terra que comprou, melhorou com o próprio trabalho e passou aos filhos sem as impressões digitais de qualquer autoridade municipal em parte nenhuma do processo. Não há número de licença naquela casa. Não há certificado de inspeção nos registros daquela família. Não há exceção de zoneamento, nem certificado de ocupação, nem relatório de conformidade. Há apenas uma família, a sua terra e aquilo que construíram sobre ela. E eu dou por mim a fazer uma pergunta que não sei responder. Em que momento decidimos que isto não bastava? Em que momento decidimos que uma pessoa de pé na própria terra, a estender a mão para um martelo, precisava da permissão de outra pessoa antes do primeiro prego? Foram as cidades que exigiram isso? Foi a indústria dos seguros que incentivou? Foi algo mais deliberado, mais coordenado, a operar através da maquinaria respeitável da reforma progressista? Eu não sei. Em tantos lugares, o registro simplesmente não existe. O que eu sei é isto: alguma coisa se perdeu, não as plantas, não a arquitetura, não a madeira ou a pedra, algo mais silencioso e muito mais difícil de reconstruir do que qualquer estrutura. A suposição tão antiga que veio antes da lei, antes dos municípios, antes da ideia de zoneamento, a de que, quando uma pessoa está de pé na própria terra, ela é soberana ali, a terra é dela, aquilo que ela constrói é dela. E não é preciso pedir permissão para existir plenamente numa propriedade que é tua. Essa suposição desapareceu agora. Desapareceu de tal forma que a maioria das pessoas acha a pergunta um bocadinho absurda. E talvez isso seja o mais inquietante de tudo. Não que o sistema tenha sido construído, mas que deixamos de notar que ele foi construído.
Quanto mais eu aprofundava, mais eu encontrava um sistema que parecia saber exatamente o que estava a fazer. Ou talvez eu tenha encontrado um sistema que ninguém desenhou, que simplesmente emergiu, autorreforçando-se, premiando a conformidade e punindo a autonomia, até a conformidade virar cultura e a autonomia ser simplesmente esquecida. Qual destas possibilidades te inquieta mais?